Olá, queridos amigos, queridas amigas, boa tarde. Estamos começando mais um programa Força do Espiritismo, transmitindo pela FEB TV, pela TV SERJ, pelo Espiritismo.net, pela Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Amigo Espiritual, a TV da Associação Espírita Célia Xavier e a TV IDEAC. Hoje é um programa não no formato, mas com a temática diferente, mas muito interessante. Vamos falar sobre cinema e cinema espírita, não é? Esse ano está chegando às telas diversas produções, todas elas de muita qualidade, e no dia 13 de outubro teremos um lançamento, nossa, muito especial. Então, para conversarmos um pouco sobre isso, vamos trazer o nosso amigo Wagner de Assis. Boa tarde, Wagner. Deixa eu soltar aqui, liberou. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a toda a galera que vai estar assistindo, né? É um pool de transmissão, né? Lembra dessa palavra? Lembra? Pool de transmissão. Bem bacana, viu? Exato. Mega excelente aí. Parabéns e obrigado aí pelo espaço. Muito bem. Maiara, querida amiga, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Wagner. E a todos esses que estão nos acompanhando nessa tarde bonita de domingo. Muito bem. Daqui a pouquinho chegará o nosso amigo João Rabelo, não é? Mas vamos combinar o seguinte: cada um terá 10 minutos para uma fala inicial e depois vamos trocar uma ideia sobre tudo aquilo que foi dito, tá certo? Maiara, você pode começar, minha amiga? Claro, vamos lá, com muito prazer. Realmente uma alegria estarmos reunidos hoje, falando de Chico, falando de cinema, né? Olha, são duas temáticas que têm corrido bastante, né, nesse nosso ano de FEB, né? Porque este é o ano do Chico, que a FEB tem homenageado, duas décadas de desencarnação já, como passa rápido, né? E ele segue presente, né, no coração de todos nós, e a gente teve várias ações ao longo, na verdade, estamos com várias ações ao longo do ano, e vai culminar com o Chico para Sempre documentário, né, que será lançado no dia 13 de outubro, que falaremos um pouquinho ao longo nesse nosso encontro, nessa próxima hora. Mas eu queria tomar um pouquinho da liberdade de trazer uma frase que, coincidentemente, entre aspas, foi a que publicamos, né? A gente está fazendo uma série de ações no ano do Chico, nas redes, portal, boletim, todos os meios da FEB, né? FEB TV, podcast. E a ideia é a gente realmente resgatar um pouco da vida deste homem, deste médium, né, que nos trouxe tanto consolo, tantas cartas, tantas palavras, tanto exemplo. E hoje, né, dessas várias postagens, a gente traz uma fala da Sueli, né, Sueli Caldas Schubert, que é no Testemunhos de Chico, e que calhou de cair hoje, né, para a nossa live, falando também sobre Chico, Chico para sempre. Né? Então, vou abrir aqui aspas para compartilhar com todos, que ela fala sobre Chico, né? O seu maior livro é a sua vida, que ele escreve página a página com as tintas do próprio suor, com sofrimentos e lágrimas na jornada sacrificial a que se impôs. Entretanto, falo com amor e por amor. A sua obra psicográfica e caritativa é a mais eloquente lição de doutrina espírita. O tempo só faz consagrar a autenticidade de sua mediunidade. Né? Então, peço licença ao próprio Chico para falarmos dele hoje, né? Esse médium que representa realmente o trabalho mediúnico, como a própria Sueli nos destacava bastante, né? E com maestria. Né? É um homem que ajudou muitas pessoas, né? Centros, instituições que, graças ao seu trabalho, puderam dar continuidade, né, à divulgação doutrinária, ao trabalho de caridade para com o próximo. E foi um trabalho de dedicação, né, um trabalho realmente de se doar para o próximo. Tudo que ele foi, tudo que ele é, né, para quem teve a oportunidade de conviver, como foi o caso do Rabelo, o Rabelo poderá nos relatar um pouquinho mais a respeito logo mais, né? E para quem, como eu, né, que não teve, infelizmente, a oportunidade de conviver
de encontrá-lo, né, fisicamente, mas que sente, né? Eu sinto em cada trabalho que a gente realiza na comunicação, né, em cada trabalho que a gente realiza agora no selo FEB Cinema, né, e o espiritismo que reflete realmente esse trabalho, né, que é simplesmente a vivência do evangelho, né? Eu acho que o Chico foi esse exemplo realmente de vivência do evangelho, e a gente realmente fica muito grato, né, sobretudo grato, por poder falar dele, né, esse exemplo de tudo de bom que a gente teve e a quem nós dedicamos realmente essa homenagem, né, neste ano que a gente chama ano de Chico, o homem chamado amor, né? Então a FEB lançou essa campanha que teve uma boa adesão, né, o movimento como um todo, porque o Chico está em tudo, né? O Chico está em todos, o Chico realmente é a vivência desse evangelho, né? E um dos maiores desafios, eu acho que o Wagner vai poder compartilhar também em relação ao documentário, foi como é que a gente selecionava dentre tanto material, dentre tanto que Chico dentre tanto, né, que Chico representa para todos nós, muito além do espiritismo, muito além de religião, né, como é que a gente selecionava tanto material para trazer para o público, né? Então, e o documentário, né, Wagner, foram mais de 80 depoimentos, então, muito, muito vasto material, e é inesgotável, eu acho, né, porque é muito do sentir também o próprio Chico, a figura do Chico. E falar de Chico é isso, né? Falar de espiritismo, falar de paz, é de saber, é de carinho, é do consolo, das cartas, né? E como falar dele diante disso tudo? Então, nós partimos por 3 vertentes dentro desse trabalho, né, do ano do Chico, que é o Chico Homem, o Chico Médium e o Chico e a Caridade. Então, trabalhamos o Chico Homem no início, o Chico Médium, e agora, nesses 3 últimos meses, estamos com Chico e a Caridade, né? Então, o material histórico que foi levantado com fotos inéditas, a live que nós fizemos, né, o encontro com Chico Xavier, com Nereu Gomes, Marta Antunes, a Célia, com o presidente Jorge Godinho, com o vice-presidente Campete, com Alberto Almeida, né? Trouxemos depois o Pinga Fogo também, com trechos que foram trechos especiais, foram editados pela Versátil, né? O Oceano nos auxiliou bastante, inclusive na campanha como um todo, né? Na parte das fotos, na parte da edição dos vídeos, e culminamos com o fechamento, que eu diria chave de ouro, né? Que é com o documentário Chico para Sempre. Dia 13 de outubro, marquem suas agendas, né? E é o motivo de nosso encontro de hoje, né? Falar desse Chico que é amor, desse Chico que é humildade, mediunidade e, por que não, cinema, né? O próprio Leon Denis, né, nos lembra sempre, né, que o espiritismo ele realmente vem abrir para a arte, né, novos horizontes, né, novas perspectivas sem limites, como ele diria. Né? Então, falar de Chico é isso, é divulgar o evangelho, a doutrina, o cinema, e o cinema vem para ampliar realmente essa gama de potencialidades, né, da gente falar para o público sobre a vivência do evangelho do Cristo, sobre o roteiro de paz, né, sobre o roteiro de bem, né, e sobretudo nesses tempos em que a gente está nessa transição de desafios, né, transição que nos pedem realmente mensagens positivas, ensejos, né, de amor, de paz, de vivência da paz realmente, né, e que a gente deseja trazer a todos também nas telas do cinema, né, nos streamings, e portanto falemos de cinema, né, falemos de Chico, estaremos realmente falando de amor, né, de Chico para sempre, e para todos sempre. Sou eu, né, Maiara? Vocês me largaram aqui, né? Eu tava aqui refletindo, ó, tô mexendo nos cabelos, aqui, cabelo arrepiado, e eu pensando, tô aqui com traços assim de proteger a careca, né? Lembrei do Chico e sua peruca e tal. Boa tarde a todos, novamente. Eu fico... É sempre um momento de inestimável alegria, assim, quando a gente consegue colocar um filme na tela. É um momento especial, sim. É um momento de alívio, porque deu certo, está dando certo, como num primeiro movimento, que você idealiza um projeto e consegue com que esse projeto chegue às telas de cinema do Brasil inteiro, provavelmente. Então, eu aqui sintonizo com todas as pessoas a respeito
do tema de nosso encontro, que é o documentário Chico Xavier, a ideia desse ano, que é um ano de homenagens, é um ano de reflexão, é um ano de lembranças. Dentro de mim, de alguma maneira, ainda mora mora sempre, né? Enfim, um jornalista, nessa encarnação, por exemplo, pelo menos, mora um jornalista, né? Enfim, também é uma das minhas formações. E esse jornalista, ele tem, assim, tem um bichinho que move-o para falar de fatos e deixar com que os fatos falem a respeito de si mesmos, né? E recobrar realidades e verdades mesmo dentro das verdades paralelas, né? Das verdades imperfeitas humanas, etc. Eu digo isso porque muitos anos atrás, logo depois do lançamento do Nosso Lar 1, nós conversávamos e eu pensava quão importante tinha sido a vida do Chico, né? E quão importante, já naquela época, em 2010, a gente estava já há 10 anos, 10, 11 anos depois, desde a desencarnação dele, e eu ficava pensando que importância ela tem e ela terá no nosso país, os legados que seu mundo, sua vida deixariam, e ao mesmo tempo olhando um pouco como as pessoas iam se posicionar em relação ao Chico ao longo de anos e anos, né, com os tempos passando, as pessoas e suas imperfeições do ponto de vista da mitificação, né, daquela coisa da santificação, dentro dos conceitos mais clássicos e não de outros conceitos. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa, ao longo das entrevistas que eu fazia sobre o filme Nosso Lar ainda, o Nosso Lar começou a viajar muito o filme, né? Começou a ser exibido em muitos países e as pessoas perguntavam quem é esse Chico? Jornalistas leigos, né? Jornalistas de imprensa tradicional, quem é esse autor? E eu tentava, em 2, 3 minutos, responder quem é o Chico. Uma tentativa inútil, né? Você, por mais poder de síntese que você tenha, você vai lá, coloca em pequenas palavras, poucas palavras, universos de uma pessoa, né? 92 anos de uma vida pujante e tal. E aí eu falei, e aí não adiantava a gente falar assim, tem vários vídeos espalhados pela internet, tem o Pinga Fogo, e as pessoas, obviamente, elas não iam procurar, né? Elas não iriam, principalmente no exterior. E como eu descobri, fui percebendo que as pessoas aqui também não procuravam. O pessoal começou a viver de frase, né? A frase do Chico, o exemplo aqui, o exemplo acolá. Óbvio que ele tem uma multidão de gente que trabalha por sua memória, que trabalha pelos livros que ele deixou, né? Enfim, em Uberaba, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, a Federação Espírita Brasileira também, principalmente por conta disso, como sua principal parceira e apoiadora desde o início. E, enfim, desse momento nasce a ideia de dizer assim, por que a gente não coloca tudo num lugar só? Para quando alguém me perguntar assim, quem é esse Chico? Eu falar 3 ou 4 coisas e dizer assim, dá uma olhada nesse filme aqui. E assim o filme nasce, né? O filme nasce desse desejo de tentar compilar, tentar combinar, tentar não sintetizar, mas tentar pavimentar um espaço que fosse a respeito do Chico em todas as suas vertentes, que é um pouco do que esse ano faz, né? O Chico Homem, o Chico Médium e o Chico Caridade. Nós não fomos muito mal sucedidos, mas nós fomos ingênuos, achando que caberia tudo num filme de 2 horas de duração. Mas você consegue, e aí o audiovisual tem esse poder, você consegue direcionar e apontar janelas de uma maneira mais concisa, mais assertiva. Então, ao entender o Chico, nós descobrimos dentro do homem, nós descobrimos a família, nós descobrimos as relações com o público, nós descobrimos as relações com a imprensa, e quando eu digo nós descobrimos,
também é um eufemismo, porque está tudo lá, né? Tá tudo exposto de alguma maneira. Então, nós fomos encontrando, talvez seja o verbo mais adequado, todas essas vertentes de uma vida de um homem que foi funcionário público, que teve que trocar de nome para não ser expulso, não ser demitido, que tinha suas questões, as suas pequenas, os seus pequenos medos, seus medos, né? Enfim, tinha seu respeito absoluto pelo aspecto espiritual que o rodeava e apanhando de todos os lados, sendo confrontado, questionado. Então, nesse momento, eu acho que o jornalista que existe em mim não foi mais questionar a realidade da mediunidade do Chico, porque essa foi questionada durante a vida inteira. E, ao ser questionada, as respostas sempre foram mais eloquentes possível, né? Aquilo é um fato. A mediunidade é um fato e a mediunidade do Chico é outro fato. Dentro do seu contexto humano, ela é um fato. Então, para encerrar esse momento inicial, nós abrimos muito Chico Xavier. Nós vimos que... E aí eu passei a usar, além de Chico para sempre, eu passei a usar um adjetivo que me impacta muito até hoje, e continua impactando, porque a gente continua no processo de pesquisa, porque além do filme, claro, a gente se propôs a construir uma série documental, porque não cabe tudo em 2 horas, mas essa série é para o ano que vem, então certamente a gente vai apresentar muito mais horas de trabalho, compilando, pesquisando, encontrando coisas a respeito dessa vida que é muito potente. Não é uma vida perfeita, não é uma vida só de amor, como um homem chamado amor mas é um ser humano, passou com os pés sobre o solo da terra, viveu as questões, às vezes se posicionou de forma a nos deixar questionando por que ele disse isso. Será que aí tem vezes em que ele falou coisas que você vai olhar no contexto histórico? Enfim, esse filme que nasce e vai ser exibido agora no dia 13 de outubro é o resultado disso tudo. Ele bem poderia se chamar Imensurável, porque você começa realmente a perceber que a presença do Chico Xavier como ser humano, como um homem que defendeu os seus livros, como se defendesse filhos, como um homem que defendia a doutrina dos espíritos, como alguém que porque vivia esta realidade, é realmente muito impressionante, e é impossível, eu diria hoje, é impossível você, do mundo material, você mensurar a importância que ele tem neste Brasil, não só o Brasil espírita, mas nesse Brasil mesmo como sociedade que precisa se ajudar, que precisa compartilhar o pão, que precisa compartilhar a fé, e isso fez parte da vida dele durante muitos e muitos anos. Nesse momento, a gente vai continuar comentando e conversando sobre o filme, e eu acho que aos pouquinhos a gente conta mais coisas, mas nesse momento eu particularmente sou muito grato pela possibilidade de ter conseguido produzir um produto de audiovisual que é um produto cultural, que é um produto artístico, dentro de um ambiente muito hostil a isso, a arte, a cultura, mas ter conseguido realizar isso junto com uma equipe enorme, Maiara, aqui incluída, faz parte dessa equipe, tendo conseguido entrevistar realmente mais de 80 pessoas e ter visto pessoas de diferentes vertentes, até vertentes de entendimento acerca do espiritismo, falando ali do Chico e de sua importância, de seu legado, de sua presença imensurável no nosso país e no mundo muito mais, cada vez mais potente. Então, encerro por aqui essa primeira apresentação. Certamente a gente vai desenvolver mais coisas para falar. E fiquem ligados aí nas redes sociais, claramente que a gente vai estar acompanhando e entregando muita coisa. Boa tarde a todo mundo aí desse pool maravilhoso de exibição que vocês fazem
principalmente o pessoal do Espiritismo.net. Muito bacana, parabéns. Wagner, querido, Maiara, muito obrigado. E vamos bater o papo, então. Wagner, a primeira questão eu gostaria que fosse respondida por você. A Maiara, inclusive, chamou a atenção para isso, você também, mas eu imagino que fazer um documentário de um homem que tem, digamos assim, que sua vida tem diversas esferas e dimensões, né? Era o médium, o espírita, o cidadão, alguém que amava por demais a humanidade, a ponto de se doar, né? A questão é, quais foram os desafios para conseguir sintetizar isso em 120 minutos? Mais de 120, viu, Thiago? O filme tem mais de 2 horas e, enfim, os desafios são literalmente entender o quanto tem de Chico espalhado e como é que você junta isso. Impressionante, tenho certeza que se você pegar uma daquelas filas de um simples dia de Uberaba, uma fila de 2.000 pessoas, você muito provavelmente vai ter 2.000 histórias diferentes sobre o Chico. Aquela fila do pão, a fila... E isso eu estou falando de gente que ganhou dele 5 livros e levou esses 5 livros para sua cidade natal e montou um centro espírita e começou a vender livro para poder manter o centro espírita e compartilhar aquela comunicação. E hoje esse lugar ele atende 600 pessoas por dia, por exemplo. Então, pessoas que olharam no olho do Chico Xavier e trocaram um sorriso com ele e que transformaram suas vidas a partir daí. Porque ao redor daquele ser humano, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de um ser humano, tudo que certamente, das coisas que a gente aprendeu e consegue afirmar assim, com talvez mais firmeza, o Chico jamais gostaria de ser elogiado ao ponto de ser colocado num pedestal. Ele jamais gostaria de ser colocado num lugar onde ele fosse maior do que a doutrina que ele representava e pela qual ele trabalhava. E isso o colocava, obviamente, num exercício de humildade, numa declaração de humildade muito, muito clara, né? Ou seja, onde eu estou me colocando e que talvez as pessoas fossem olhar, olha a grandeza deste homem, né? Olha como ele se coloca. Mas a gente está falando de um ser humano também que cometia erros, que cometia deslizes, que tinha seus momentos de irritação, seus momentos de dúvida acerca de si mesmo e etc. Então, isso sim o torna mais potente. Então, por exemplo, eu tenho um que eu chamo de Chico Celebridade. O Chico Celebridade, que é umas coisas que nos norteiam, né? É o Chico que tinha ao seu redor um ex-cônsul senador romano, que foi um dos padres que ajudou a fundar esta ideia de Brasil e que estão junto há 2.000 e tantos anos. Tinha junto dele um ex-vereador político e que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e que vem lá da época do Cristo, né? Ou seja, um espírito de alta patente. Tinha Isabel de Aragão, tinha André Luiz, tinha Humberto de Campos. Então ele era uma celebridade do mundo espiritual, né? E ao redor dele, no mundo material, principalmente quando ele vai para Uberaba, ele passa a ser também assediado como uma celebridade. E aí, quando eles enveredam pelo trabalho junto às mães, as cartas consoladoras, as mensagens, ele ainda tem no mundo espiritual os filhos e os demais parentes desses filhos, gratos a eles, por ele estar... Então, isso vai se espalhando, Tiago, de uma maneira que é imensurável para nós do ponto de vista literário, do ponto de vista cinematográfico. Esse é um desafio absurdo, porque até agora tem vezes que eu olho, achei mais uma entrevista, achei mais uma foto, e que os historiadores se debruçam sobre isso, e a FEB, através do trabalho que a Maiara e o seu Rabelo e toda a diretoria da FEB tem feito, e o Geraldinho, lá em Pedro Leopoldo, e a Célia,
e o John Harlan, e o Eurípides, mesmo em Uberaba. E aí você vai olhando assim, tantas casas que tiveram alguma coisa do Chico, o Perseverança com a dona Guiomar, enfim, isso faz com que seja um desafio quase intransponível. Mas, para encerrar, ao entender esse desafio, eu aceitei, eu acalmei. Eu falei, gente, arrogantemente, eu caio do cavalo e digo, eu não vou conseguir compilar o Chico em 2 horas, nem que seja 2 horas e 15, desde que seja 2 horas e 20, e nem que sejam 6 episódios de 1 hora. Eu vou fazer, a gente vai apresentar, mas vai faltar coisa. Então, tá tudo bem. Alguém vai dizer assim, você não falou a história tal. Eu falei, não falei. Não deu para falar. Você não contou a história tal. E aí isso... eu não sei a que potência isso chega, mas essa é quase uma potência infinita. Hoje misturam as falas do André Luiz com o Chico, misturam as falas do Emmanuel com o Chico, misturam informações do Humberto de Campos com o Chico, misturam informações do Chico com o Dr. Bezerra, com a pomada do vovô Pedro, com as outras pomadas que existem. Gente, com a glândula pineal, com o trabalho do Dr. Sérgio Felipe. Então, isso por outro lado, é fantástico, né? Sem fazer a propaganda do programa, né? É esplendoroso você ter um personagem assim na vida brasileira. Você ter um homem extremamente inédito na história mundial. E aí isso faz desse personagem algo absolutamente potente. 200 biografias, como bem lembrou o Oceano Vieira, quando deu entrevista para a gente. Tem mais de 200 pessoas que escreveram sobre o Chico. Que homem, fora talvez Jesus, fora alguns homens da religião católica, ou algumas vertentes hindus, ou algumas vertentes, talvez Shiva, talvez Buda tenha 200 biografias, né? Talvez, enfim, Lao Tse, ou sei lá, Gandhi talvez tenha 200 biografias, então, mas no Brasil não tem. No Brasil não tem. Então... diria eu que se quisermos fazer o Chico para Sempre 2, que vá além do que a gente compilou na série e no filme, vai ter material. Então, teve uma hora que eu falei, ok, vamos nessa, o que nos tiver apto, nós contaremos. E assim o foi. Maiara, 20 anos... de partida do nosso querido Chico, né? E a FEB lançou uma campanha justamente para lembrar, rememorar essa figura tão marcante, não só para o espiritismo, né? Mas na fala do próprio Wagner, a gente percebe que o Chico é uma personalidade importante para o nosso país, que faz parte da identidade cultural do nosso país. O que a FEB tem feito e visa com essa campanha? A ideia realmente, como o Wagner falou, né, ele não é de homenagens, ele não quer essas homenagens, né, ele quer que a gente vivencie, na verdade, o evangelho ao longo do nosso dia, como foi o que ele fez, né, e muito bem fez, seja no trabalho mediúnico, seja realmente no trabalho de caridade, né. Então, a FEB está trazendo um pouco da memória, eu acho, de todo esse trabalho, de toda essa existência, né, do Chico, que foi realmente um trabalho de caridade, né, um trabalho que eu acho que é bem a máxima da vivência do Evangelho mesmo, né, a gente realmente tomando como exemplo, a gente observa no próprio Chico a figura desse amor que a gente tanto trabalha em mocidades, né, em juventudes, em evangelizações, né, então ele realmente é esse exemplo que nos deixa de uma vivência que vai muito além de religião, que vai muito além de espiritismo, né? Como você disse, é realmente cultura do próprio país, né? E toda vez que alguém fala em amor, né? Se a gente for parar para realmente observar, exemplo de amor, Chico, exemplo de caridade, Chico, exemplo de mediunidade, Chico, exemplo de trabalho incansável mesmo, né, Chico? Né? Então, é interessante como ele é essa figura plural, né? Que atinge corações. A questão é essa, atinge corações, independente de sua crença, independente de onde você esteja, que instituição você esteja ligado ou não, né? Então, realmente, essa figura
para mim, né, essa figura realmente de amor que exemplifica muito bem o Evangelho. Então, a FEB, ela traz esses momentos, né, de aproximação um pouco com o nosso Chiquinho, né? Então, semanalmente a gente traz esses resgates com fotos, resgates com frases do próprio, realmente, pensamentos dele mesmo, pensamentos de autores a respeito, né? Então, fotos muito interessantes. E também trouxemos, né, o próprio Pinga Fogo, trechos realmente editados, e um momento muito interessante para o espiritismo, para a TV brasileira, né, para o audiovisual como um todo, e de debates muito, muito instigantes e interessantes, e como é vivo, né, como são questões que até hoje realmente nos trazem reflexões, né, é muito interessante. E também esses depoimentos que trouxemos, né, da própria Célia, que também está no documentário, eu não sei se eu posso dar spoiler, depois o Wagner reclama comigo, mas eu chorei, já chorei, já me emocionei, difícil, viu? Tem uns trechos que você segura ali a lágrima, porque é isso, né? O Chico, ele contagia a gente, realmente, por esse trabalho bonito, por essa vivência, sobretudo, né? Essa vivência muito de plenitude do Evangelho, por essa vivência de amor. Né? Então, a FEB, ela vem rememorar, né? Não é homenagear, é rememorar essas 2 décadas, né? Que realmente foram muito rápidas, né? E ele não... A gente fica com saudade, mas é como eu falo, né? Em todos os trabalhos que a gente realiza, a minha impressão, ou o meu anseio e desejo, é que o Chico está ali com a gente. Então, pode ter a saudade, né, do Chico aqui, conosco, que não tem necessidade, assim, né? A gente tem esse apego, mas o Chico está aqui conosco, né? O Chico, pelo menos para a gente, realmente no nosso trabalho diário, ele está sempre presente, né? Então, a FEB, ela traz realmente esse relembrar, né? Esse tornar um pouco mais próximo quem já nos é, né? Que é o Chico. Então, é um trabalho que a gente tem realizado ao longo de 2022, mas que está presente em todos os anos, em todos os meses, né? Em tudo que realizamos. Muito bem. Wagner, quem for ao cinema acompanhar esse trabalho, nossa, eu estou muito empolgado com ele. Já adianto os meus parabéns a você e toda a equipe da Cinética, da FEB, que, nossa, é alguma coisa que, sem dúvida, vai marcar. Mas quem for ao cinema, o que você pode adiantar? O que essas pessoas irão encontrar em termos de emoção, em termos de entrevistas, enfim? Elas vão se impactar de novo, né? Elas vão se surpreender e se impactar como é relevante. Quem saber sobre uma vida tão diferenciada como a do Chico, as pessoas vão descobrir que elas não conheciam o Chico como elas achavam que elas conheciam. É um pouco do Kardec, né? Do filme do Kardec, quando a gente fez, né? Pessoas achavam que conheciam Kardec, mas nunca tinham visto Kardec de pijama, né? E era uma brincadeira que eu fazia, né? Nunca tinham visto Kardec descabelado. Então, não conheciam. E tem uma coisa muito bacana, porque em 20 anos você forma uma nova geração, né? Então, se eu tenho 20 anos hoje e eu vou ao cinema, eu quero saber quem foi esse cara de que falam tanto, né? Eu quero entender mais sobre essa história a partir de um dos seus principais trabalhadores. É óbvio que o espiritismo não se resume ao Chico, né? O espiritismo é uma ideia de vida, é uma filosofia, uma ciência, né? Enfim. Mas quando você começa a falar da força do espiritismo, desmembrando na sociedade de uma maneira não preconceituosa, de uma maneira ampla e restrita, sem a pecha negativa da religião, né? Porque a ideia da religião ela é boa quando ela é ligada à sua natureza, né? A religar, né? A religação espiritual. Eu entendo que, pelo menos
conforme nós fomos construindo, e a construção de um filme é um trabalho de dia a dia, de cena a cena, do roteiro e etc., a gente vai vendo, nossa, isso é potente, isso é importante, né? Isso é importante de deixar questões que eventualmente poderiam se tornar polêmicas e que algumas pessoas acusam indevidamente. O Chico apoiou a ditadura. Não é bem assim. O Chico deu uma declaração no Pinga Fogo sobre um determinado contexto. Então, é importante a gente olhar para o passado com a maior capacidade de indulgência possível. Julgar o passado é tranquilo. Aliás, é o que as pessoas acabam mais fazendo, né? Mas você voltar no tempo, descaracterizar o que você hoje já sabe e pensar que ali tinha um cara acompanhado de inteligências espirituais, não dá para usar isso hoje como campanha política, não dá para usar isso hoje como desconstrução de imagem. Quando falar o Chico doou todo o dinheiro dele, isso, né, a gente aborda sobre todo o dinheiro que ele poderia ganhar, todo o dinheiro que era dos livros, porque ele dizia, os livros não me pertencem. E as pessoas falam isso como se fosse uma coisa tranquila, gente. Você está falando de milhões de cruzeiros na época, a gente está falando de independência financeira por uma família pobre, entendeu? Então, a repercussão que isso tinha na família era uma repercussão que também fazia parte da vida de um ser humano. Ok. E ele foi sobrevivendo a isso, ele foi se antecipando e sofrendo com isso, né? É que nem hoje, algumas pessoas dizem para mim assim, o que você fez? Você não pode ganhar dinheiro fazendo cinema, porque você está fazendo um filme sobre o nosso lar, né? Enfim, algumas pessoas, o que você fez com o dinheiro? Eu falei, gente, quem investiu no filme está feliz, está tudo certo, né? Então, a gente ainda classifica o tempo todo de uma maneira equivocada por conta da nossa miopia, né? Da nossa própria miopia. Mas talvez quando você coloque as coisas do ponto de vista de uma narração não jornalística, né? De uma aproximação factual, olha, isso aqui aconteceu assim, aconteceu assado. E aí, se você tiver a grandeza de não julgar isso e entender como isso reverbera hoje em você, você impacta. Porque aí é realmente impressionante. O Chico, na década de 40, estava sendo questionado, acusado de louco, né? Logo depois com o caso do Humberto de Campos, mas também durante o Nosso Lar. E ele já tinha sido acusado aos 17 anos. Quem é esse garoto arrogante que psicografa poetas? Então, vai receber uma crítica de alguém? Vai ser achincalhado por alguém? Vai, né? Tipo, como a gente brinca no cinema, vai ter o bonequinho vaiando teu filme, lembra o bonequinho da crítica do Globo, né? É que agora o bonequinho não tem mais, mas assim, não é simples você tomar pedrada publicamente, não é simples você ser questionado por algo que você está ali acreditando, dando o seu melhor. E isso impacta, viu, Tiago? Maiara já viu, enfim, porque trabalha, né, enfim, mas foi importante o jeito da Maiara poder ver, obviamente como alguém que conhecia o que estava sendo feito, mas dela se despojar de tudo que ela sabia e se deixar invadir pelo filme. E aí tem aquela magiazinha do cinema que não falha, né? Quando você se despoja de preconceito, quando você deixa sua tela em branco, né? Porque quando você vai ver um filme de ficção, você vai ver um filme deixando sua tela em branco, dizendo assim, você na tela grande preenche a minha tela mental. Você empresta, você dá essa chance para o filme. Às vezes essa chance dura 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Às vezes ela dura as 2 horas do filme. Então, se você fizer isso, eu sei que impacta, porque é potente. Por trás daquilo ali tem muita força. Tem a força de um Brasil que ainda há de vir a ser. Tem a força de um trabalhador incansável. Você ia ali no quartinho, na Fazenda Modelo, onde ele escreveu Paulo Estevão há 2000 anos, e você fala assim, o cara passava horas e horas neste quartinho, no subsolo de uma fazenda, tomando café e chá,
e datilografando, ou escrevendo, sem parar para escrever pelo menos 5 livros, que são 5 joias raras assim da literatura brasileira, né? Falando do Paulo Estevam, do Há 2000 anos, dos 50 anos, do Ave Cristo e do Renúncia. É muito impressionante, é muito impressionante. Tudo bem que o Renúncia não foi escrito ali, mas é muito impressionante olhado para quem não conhece. Eu tenho certeza de que se você não sabe nada de espiritismo, espero que o filme ajude a dizer: ah, então era assim, né? Então era sobre isso, né? Não era sobre botar a mão na testa e escrever mensagem, né? Não era só sobre dizer que os espíritos existem e supostamente evocar os mortos, né? Que obviamente é algo ainda corrente erroneamente no mundo. Mas espero, e tem uma hora também, Tiago, para encerrar assim, tem uma hora que não nos pertence mais, né? Tem uma hora que vai, né? Enfim, e aí é um documentário, é um gênero diferente, não é uma ficção, é um documentário que a gente tenta ser o mais sincero possível com o Chico possível. Muito obrigado, Wagner. O Rabelo está entrando e só está ajeitando a câmera e já entra para bater um papo conosco também. Maiara, esse ano tivemos uma boa notícia, que é o lançamento da FEB Cinema. Conta um pouco para nós quais são as iniciativas da FEB Cinema, o que está em produção, o que será produzido, enfim, o que você pode adiantar também. Porque tem, né, algumas ainda estão em andamento, mas a ideia, Tiago, é que a gente realmente possa, né, por meio da FEB Cinema, e a gente deixou para lançar, porque é um projeto que já vem sendo amadurecido há alguns anos. O Wagner, inclusive, faz parte também, né, do nosso grupinho de trabalhadores incansáveis em torno das grandes telas, das variadas telas. Então, a gente já vem amadurecendo esse projeto há alguns anos e a gente achou que foi o momento mais propício e ideal lançar juntamente com o início das gravações do nosso Lar 2 dos Mensageiros, né? Então, de abril, né, 18 de abril, que tivemos o workshop para o elenco, né, um momento muito interessante, muito importante, né, e muito emocionante também, com vários depoimentos, e a gente realmente vai guardar com muito carinho esses instantes de aprendizado, eu diria, né, e de troca de muitas experiências, de várias instâncias. Então, a gente lançou esse selo e nesses meses a gente tem trabalhado com diversos parceiros, né, a Cinética é uma delas, e a gente tem realmente vários trabalhos já em perspectiva. O Wagner pode falar um pouquinho a respeito deles também, com mais aprofundamento, mas a ideia, Tiago, é que a gente possa dar impulsão por mais essa ferramenta de divulgação, né? A gente não descarta nenhum dos meios, a gente vai unindo e vai somando, né? Porque a gente acredita que no potencial de cada um, até para atingirmos públicos cada vez mais variados. Então, na época do nosso lar, a gente não tinha redes sociais, imagine só, né? Então, foi um trabalho completamente diferenciado do que a gente tem feito hoje, né, com os mensageiros. E a gente vai realmente unindo essas ferramentas, e o cinema, esse grande, né, esse realmente grande filão, eu diria, né, em termos de divulgação, por que não a gente levar também mensagens de bem, mensagens de paz, né, por meio dessas telas? O streaming está aí, né, agora também em época de pandemia, como ele cresceu, né, e a gente também tem que aprender com os perfis variados, os perfis vão mudando, né, então em 12 anos de nosso lar para agora, a gente realmente teve uma mudança muito grande de perfil de público, e novos públicos, inclusive, né, então a gente realmente tem que aprender com eles, e como é que a gente pode impulsionar e multiplicar, né, e engajar cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens também, né, que é um público que a gente vem aumentando em termos de trabalho na própria FEB, no movimento espírita, né, esse grupo tão importante e que nos dá feedbacks tão interessantes sobre o nosso trabalho, né, a comunicação é muito isso, o audiovisual é muito isso, é a gente realmente poder também ouvi-los e aprender, né, e mudar perspectivas, e mudar caminhos, né, então é interessante esse ouvir a todos, né,
porque a gente realmente tirar, a gente às vezes vai no foco, né? Quando a gente escuta alguém que está ali, né, somando, mas às vezes a gente está tão com os olhos focados naquilo, então se permitir ouvir, se permitir realmente, e as redes sociais trazem muito isso, né? A gente está com outra campanha que é Conheça a FEB, e que tem sido muito interessante desde o ano passado até aqui, como a gente conseguiu abrir ainda mais a instituição nesse ouvir cada vez mais os públicos, né? Porque nas redes todo mundo fala de tudo. Então a gente está suscetível a ouvir de tudo também. Porém, é interessante, né? Como eles nos trazem esse feedback das campanhas, esse feedback dos filmes, né? Então, de abril para cá, as nossas redes têm trazido também bastante, né? Divulgação nessa parte realmente cinematográfica, e tem sido muito exitoso, como o público comemora, né? Então, acho que era um selo muito aguardado no momento mais propício. A gente está num momento muito desafiador, né? E é uma forma, uma chance que a gente tem de se aproximar ainda mais do público com esse consumo, né? Então, a FEB Cinema está aí à disposição dos parceiros, né? A gente tem mais de 600 títulos que a gente pode realmente adaptar, e a gente, em algumas reuniões, a gente teve na verdade, foi um feedback que nós tivemos, eu achei muito interessante, compartilho aqui com vocês, é que os livros, os 600 títulos, dentre outros vários, que os títulos, eles não são, você não baseia apenas no título, tem vários capítulos dentro, que você pode, por exemplo, de um capítulo transformar, por que não, né, ou uma ideia, ou transformar no filme, então são variados, e realmente infinitos, eu diria, né, porque depende da nossa ideia, da nossa criatividade. Mas o feedback foi muito nesse sentido. A gente já tem títulos prontos. Já são prontos. Roteiros prontos, eu diria, né? Foi assim o feedback. Os roteiros já estão prontos. Tem, claro, a dificuldade de adaptação, porque é outra linguagem, né? Outro formato. Mas são roteiros prontos que os espíritos nos deixaram, né? Então, pensa, que coisa mais linda. E roteiros que a gente conhece, né? Imagine aí um Renúncia, que é a minha paixão, Wagner já sabe disso, inclusive, não escondo de ninguém, mas imagine, né, um Renúncia, você está ali realmente com um título pronto, um roteiro pronto. Então, tem todo o trabalho, né, de linguagem específica para o público específico, para aquela ferramenta específica, mas são roteiros, mais de 600. Então, a FEB Cinema vem, né, com esse intuito realmente de aproximar os parceiros, produtores, distribuidores, né, dos mais de 600 títulos, e também auxiliar na divulgação, né, de títulos que não sejam propriamente da FEB, baseados em livros da FEB, mas que tenham essa mensagem realmente de bem, essa mensagem de paz. Então, esse é o nosso trabalho, que a gente tem realmente impulsionado por meio dos meios de comunicação da FEB, e tem sido muito exitoso, tem sido muito desafiador por ser, né, é um mundo gigante, o Wagner pode falar a respeito, é um mundo gigante, é um mundo incrível, né, e é um mundo que a gente está entrando agora com muito zelo, né, com a questão da fidelidade doutrinária, com muito cuidado, mas muito empolgados, né, por mais essa ferramenta de impulsão realmente do Evangelho. Ótimo, Maiara. Wagner, aproveitando inclusive as reflexões da Maiara, quais são os desafios de fazer cinema com a temática espírita? E eu gostaria que, por favor, você adiantasse alguma coisa de Nosso Lar 2. Quando que vai sair? Como é que está a produção? Está todo mundo curioso, enfim. Eu diria que existem os desafios de fazer cinema, viu, Tiago? Ponto. A temática, ela se a gente entender que o espiritismo ele pode ser o melhor alimento do cinema, e a gente não... E a gente não quiser circunscrever um ao outro, né, que é algo que eu sempre falo, né? O filme espírita é algo que a gente tem que pensar direitinho para falar, né? Porque será que quem não é espírita vai querer ver um filme espírita? Provavelmente não. Mas quem não é espírita, se for ver o Renúncia, vai amar, porque é uma das histórias de amor mais bonita que a gente já leu, né? Me pergunto até se o Emmanuel conheceu o Shakespeare, porque tudo bem que ele viveu e ele estava lá, né? É uma das reencarnações dele.
mas é uma das histórias de amor mais incríveis que tem. Outro dia, eu falando com um parceiro, Renúncia é um dos projetos que a gente está levando adiante, tá? Só para vocês saberem. Uma hora conversando com um companheiro que já tinha lido, ele falou assim, pô, mas quase não tem espírito nesse filme, nesse livro. Só tem no início e no fim. Eu falei, pois é, você entendeu. Ou seja, uma vez entendido, você não vai ficar fazendo o proselitismo do espiritismo no cinema. Então, a gente claramente tem uma dificuldade absurda de fazer cinema no Brasil, e por conta da inexistência de uma indústria autossustentável, porque não é autossustentável em nenhum lugar do mundo, se não tiver apoio estatal, se não tiver lei, se não tiver gerenciamento como uma indústria estratégica do audiovisual, porque é estratégico. Quando a Mayara fala é imenso porque é poderoso do ponto de vista de repercute muito na cultura nacional, ele cria muita identificação, e aí você começa a falar assim, mas Hollywood, os Estados Unidos tem leis absurdamente protetoras, tem inúmeros incentivos fiscais. Mas a Índia tem inúmeros incentivos fiscais, tem leis. Mas a Coreia do Sul, os caras passaram 20 anos investindo para poder ter resultado. Então, claro que isso é uma atividade que faz parte da atividade particular, mas tem que ter a presença do Estado e não do governo. É diferente. O Estado entendendo a importância da cultura, a importância do audiovisual. E aí, quando você traz, para mim, particularmente, condição quase sine qua non já, quando você traz conteúdo que eu acho espetacular e que me move, me comove, a gente agora voltou a retomar os filmes que falam de questões espirituais. A gente teve uma boa fornada ali ao redor de 2009, 2010, 2011, e agora eu estou vendo que, olha por tudo que o país passou ali de 2013 para cá. O Nosso Lar 2 a gente teria começado antes da pandemia, enfim, a gente teve que interromper a pré-produção. Então, eu acho que nós temos agora o dever de trabalhar, e a FEB Cinema ela vem conjugar a isso, de trabalhar para que não haja mais hiatos, né, de produção tão grande. Eu ainda tive a oportunidade de trabalhar em 2 novelas que falavam de temas espirituais, então a gente poderia... isso é um mérito da Elizabeth Gin, que era autora do Espelho da Vida e da novela Além do Tempo, onde eu estava lá atuando com ela, escrevendo junto à equipe dela. Então, não deixar o tema morrer, é óbvio que isso não vai acontecer. O espiritismo, no final das contas, não precisa da gente, de certa maneira, né? Eu digo que as pessoas falam assim, a melhor coisa que você pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. O Emmanuel disse isso. Aí eu pergunto, onde? O Emmanuel disse isso, eu não sei, mas ele disse. Aí eu fui lá descobrir onde o Emmanuel disse, né? E ele fala algo completamente diferente. Ele diz assim, entre outras palavras, se você entender o espiritismo, se você vivenciar o espiritismo, se você for aquilo que o Kardec diz, aquela transformação moral ambulante, você vai ser uma espécie de divulgação. E a melhor coisa que você pode fazer pelo espiritismo é ser essa espécie de divulgação. E quando a gente fala de divulgação, tem um risco muito grande, né? E a FEB lida muito bem com isso, de você querer se posicionar como dono da verdade, de você querer se posicionar como aquele que desfaz da ideia do outro para impor a sua ideia. E isso já foi feito na história da humanidade. Já foi feito, inclusive, com o cinema. Quando o cinema foi usado para mecanismos de manipulação política, foi um desastre. E, obviamente, as redes sociais copiam isso, porque elas são usadas para manipulação ideológica política, e é um desastre. Então, essas pontuações nós precisamos ter para que possamos usar a ferramenta artística, a ferramenta de comunicação, a ferramenta que é uma indústria também, de uma maneira com muita responsabilidade. Então, quando a Mayara fala, a gente tem o zelo pelo conteúdo doutrinário, tem que ter sim. E, ao mesmo tempo, tem que entender que como é que você chega às pessoas sem precisar fazendo bandeirinha, olha o espiritismo aí, vamos lá, é o espiritismo. Não vai funcionar assim. Porque isso é feito, inclusive, com outros propósitos em outros lugares.
Então, e não é... Você não arrasta uma pessoa para dentro da casa espírita, né? Vem aqui, meu filho. Vem aqui tomar um passe. Então, senta aí na cadeira. Você não faz isso, né? É um processo individual. Então, quem vai ao cinema ver o Nosso Lar, vai ao cinema, ou quem vê o Nosso Lar hoje, vê porque quer. Vê porque está aberto, está limpando a mente e o coração para ser impactado por aquele tipo de histórias. É óbvio que a gente adora essas histórias. É óbvio que a gente quer fazer o Nosso Lar 3, o 4 e o 5. É óbvio que eu quero fazer o Há 2000 anos, é óbvio que eu quero fazer o Renúncia, e se eu puder, vou fazer todos, e se outros produtores puderem, vão fazer também, respeitando esse entendimento de que você não vai colocar o André Luiz lutando sabre de luz no umbral, né? Que eu até brinco, né? Se a gente tivesse feito o Nosso Lar em Hollywood, ele sequestrava o aeróbus, né? Pegava a menina, levava, então ia lá brigar com as feras no umbral, etc., E, de repente, não é esse o filme que a gente quer contar. Então, quando a gente fala assim, você fez um filme mais de 2 horas sobre o Chico Xavier, eu falo, gente, é mais de 2 horas, é o filme que a gente quer fazer, porque daqui 10 anos você lembra do filme ok, voltamos? Todo mundo? Tô aqui? Estão todos me vendo? Porque daqui 10 anos você olha para trás e fala assim, não me arrependo das coisas que a gente apresentou. É horrível, viu? É horrível você olhar para uma cena e falar assim, por que eu não cortei essa cena? Isso só aconteceu 1 ou 2 vezes comigo. Enfim, questões dramáticas, assim, essa cena não precisava, né, Wagner? Então, com essa responsabilidade e esse entendimento do quão pequeno nós somos nesse sentido, né, nós vamos adiante, que é o que se faz todo dia na casa espírita. Esse Brasil espírita, ele é muito maior do que se imagina. E talvez ele esteja ainda fragmentado por muitos ataques que têm acontecido. E talvez a gente precise reunir novamente o Brasil que conhece o Espiritismo, que se chama Brasil Espírita, mas assim, é o Brasil que conhece o Espiritismo, em torno do ideal maior de país, e não em torno de um ideal maior de proselitismo a respeito do Espiritismo. Sabe? A Marina tem uma música assim, as coisas não precisam de você, não é isso que ela canta, né? E eu sempre lembro, assim, o Espiritismo não precisa de você, amigo. Você que precisa do Espiritismo. Esse conhecimento ele veio para te ajudar, não é você que vai ajudar. Então, quando o Kardec faz o trabalho, quando o Chico faz o trabalho, quando a Dona Ivone e tantos outros médios, eles são mecanismos, né? Enfim, quando se o Kardec não fosse, ia outro. E aí está aí a história da gente entender, o Chico falou, de repente o Chico falou algo que você tem que contextualizar para entender. O Chico falou que ele viu o Emmanuel reencarnando. É? Onde? Não sei, mas ele está em São Paulo. Onde? Não sei. Então é óbvio que o que o Chico falou tem que ser levado em conta, que foi dito por um homem já com 90 anos de idade, foi dito por um... tudo que ele dizia era verdade, nem... Às vezes o que ele dizia eram coisas que a gente ainda vai entender. Isso está muito presente no filme. Né? O Chico, em 1980, estava falando de multimídia. Então, ele estava falando coisas que provavelmente a gente ainda vai entender. Tem uma das pessoas que fala, a gente tem um legado aí de pelo menos 200 anos. Enquanto o planeta não for regenerado, muito provavelmente a gente ainda está mergulhando dentro da obra capitalizada ali pelas mãos do Chico Xavier. Não só a do André Luiz, mas a do Humberto de Campos e tantos outros autores que foram trazendo questões que, caramba, você vai esmiuçando entre uma coisa e outra lá no mundo maior, tem algo que você fala assim, nossa, é exatamente isso que está se vivendo hoje, né? É exatamente isso que está escrito lá no Kardec, é exatamente isso lá na Revista Espírita. E aí, nesse sentido, independe se o Chico foi o Kardec ou não, que é outra polêmica, a gente aborda essa polêmica de uma maneira muito jornalística, né? Mas independe disso, porque o Chico foi o Chico. É essa figura chamada Chico Xavier, que está marcada no nosso consciente e no nosso inconsciente, ela já tem por si só a sua história a ser contada. Então não adianta a gente ficar querendo descobrir verdades dentro da forma espírita de descobrir verdades. Claro que vão encontrar provas, vão encontrar outras provas, vão dizer que não é verdade, e aí o barco toca, né? Nós passaremos e essas verdades, a gente só vai chegar nelas quando a gente for para o mundo espiritual, né? Mas, enfim, fugir um pouco da sua resposta, da sua pergunta, mas a dificuldade do cinema ela é muito grande. A bem da verdade, ela é a que mais desmotiva do ponto de vista do cansaço. Ela é a que
te coloca naquele lugar, tipo, será que vai dar certo? Será que é possível? Nem sempre. O cineasta brasileiro, ele se pergunta se ele vai fazer o filme ou não. Essa não é uma pergunta que deveria ser feita. A pergunta que deveria ser feita é: o filme vai ficar bom? A gente vai conseguir fazer o filme que a gente gostaria? Porque a ideia de não conseguir fazer um filme porque você não tem estrutura financeira num evento, numa atividade que é arte e indústria, essa é uma ideia muito, muito complicada. Ela é uma primeira ponte pela qual você tem que atravessar, que é dolorida, viu? Bastante dolorida. O Nosso Lar 2, por exemplo, eu comecei a trabalhar nele em 2013. Eu estava crente que a gente ia lançar, 2012, quando o seu Nestor, ainda vivo, né, depois do seu César Perry, que foi ex-presidente da FEB, e o Oceano estava presente, e a gente conseguiu finalmente estabelecer o processo de trabalho para os Mensageiros. E eu falei, beleza, né? Eu vou filmar agora em 2003. A Fox fazia parte com a gente, a Globo Filmes. Então, beleza, vou filmar, vou conseguir o restante do recurso. Ali por 2013, 2014, eu estou lançando o filme. Não lancei, não foi assim que a banda tocou. E, enfim, os porquês da vida hoje eu entendo, mas não foram fáceis de entender. Muito bem, Wagner, Maiara. Infelizmente, estamos chegando ao final, mas eu gostaria que Maiara e depois Wagner, por favor, deixasse a mensagem final, né? E o convite, claro, para o dia 13 de outubro. Isso, primeiramente agradecer a todos a participação, né? Eu estou olhando aqui no chat, muita gente, né, no YouTube participando, muitas perguntas para você, Wagner. Pois é. É uma alegria. Estou olhando ali, ó, no do SESC, no Espiritismo.net. Eu tento fazer respostas de uma frase só. Pois é, Tiago, se você quiser, eu lhe ajudo aqui a puxar algumas. Eu estou selecionando algumas aqui. Pronto. Eu juro que eu vou responder em 2 frases, cada uma. Mas é porque são perguntas interessantes, né? Então, esse feedback que eu estava falando, que ajuda muito o nosso trabalho, é interessante a gente jogar aqui, né? E o Wagner responder, acho que é bacana. Claro. Enquanto isso, deixar o Wagner responder na sequência, mas agradecer o convite, o espaço, a oportunidade desse bate-papo. Falar de Chico, falar do documentário, que está belíssimo, gente. Você não vê passar as 2 horas. Ficou muito feliz. Tem vários momentos da vida, do trabalho de Chiquinho. A gente se aproxima ainda mais dele. Né? As fotos são belíssimas. Os resgates, realmente, algumas cenas que eu não posso antecipar aqui, que eu nunca tinha visto. E olha que a gente já viu muito material de Chico nesses 15 anos de FEB. Umas cenas belíssimas, que você fica, nossa, eu não acredito que teve esse registro. Né? Então, falas muito boas. Eu acho que esses contrapontos de pontos de vista foram muito interessantes, foram feitos de uma forma muito elegante. Né? É uma equipe que se dedicou realmente a esse trabalho. Fico muito contente por fazer parte também. Né? E realmente essa dedicação a gente observa em cada um dos minutos, né, deste trabalho, do resultado do Chico para Sempre. Então, dia 13 de outubro, novamente, anotem em suas agendas, levem o lencinho, eu sempre deixo essa dica, e depois as pessoas ficam, mas você não avisou. Já estou avisando, levem o lencinho, que realmente é emocionante, é informativo, é Chico, né? Eu acho que realmente mostra esses vários Chicos em um só. Então, todos que tiverem oportunidade, realmente estão convidados para que sejam tocados, né, também com esse projeto, e a gente realmente se aproxima ali, né, pelo menos eu não posso, é difícil falar sem dar spoiler, essa é a verdade, mas você ver com você sai diferente, é isso, né, eu realmente fui tocada de uma forma que, puxa, eu já, né, tenho os meus trabalhos com o Chico e levo de uma forma muito grata, né, por esse aprendizado todo que a gente tem, né, ao longo desse trabalho de FEB, esse trabalho de comunicação e agora de cinema. Então, o Chico está sempre presente e eu acho que essa oportunidade que todos tenham de ver esse documentário será muito feliz, né, para permitir ainda mais essa aproximação. Então, muito obrigada, Tiago, novamente, meu amigo, por esse espaço. Né, e a todos fica esse convite, 13 de outubro, nos cinemas de todo o Brasil.
Passo para o Wagner também para responder as perguntas aqui do público. A gente não tem ainda o circuito, né? O circuito se escala na semana do lançamento. Então, você imagina o nível de tensão que a gente fica, né? A gente já está falando com os exibidores, a gente já está mostrando o interesse, a gente já está mostrando a campanha. É indústria, gente. Indústria é uma loucura. Então, os números falam por si, os números mandam, né, nessa indústria, mas a gente está trabalhando para que a gente tenha pelo menos todas as capitais, tenha pelo menos nas grandes cidades, pelo menos uma sala, né? É um gênero documental, é dificílimo, a gente tem que convencer e vamos em frente. Vai dar um bom espaço aí. Ótimo. Wagner, eu vou trazer algumas questões, eu vou lê-las na sequência, aí você faz uma síntese, pode ser? Vamos fazer bate-bola, vamos fazendo bate-bola. Me chama Marília Gabriela. Tá ótimo. Ó, a primeira... Eu não nem você, nem a Amará. Vai haver sessão especial para casas espíritas, Beth? Não, provavelmente não. A gente está querendo concentrar nas salas de cinema dessa vez, porque é isso. A gente está tentando uma estratégia de concentrar nas salas de cinema e entender como as pessoas reagem ao documentário nas salas de cinema. Para os outros filmes, talvez não. Talvez a gente pense O Ninguém é de Ninguém, né, que vai estrear em abril, da obra da Zíbia Gasparetto, e O Nosso Lar 2, que vai estrear no dia 31 de agosto de 2023. Anota na data aí também. E esse aí talvez seja uma outra campanha bem diferente, porque aí é ficção, aí é uma sequência. Então, a gente, provavelmente, nesse momento, não vai ter sessão especial para as casas espíritas com o documentário. Muito bem. A próxima é de um amigo que me parece que é da Espanha. Wagner, existe algum interesse ou já existiu interesse internacional das grandes empresas cinematográficas que já se interessou por alguma obra, né? Isso. Alex, né? Enfim, o Nosso Lar hoje é da Disney, haha. A Disney é uma empresa, uma corporação mundial. O Nosso Lar ele vai passar no Star Plus, né? O Nosso Lar 1 deve entrar no Star Plus logo. E, aliás, tem um monte de coisa bacana sobre isso para o ano que vem, com ainda em relação ao Nosso Lar 1 e o Nosso Lar 2 também. E quando a gente for filmar o 3 também. Enfim, a gente está nessa parceria com a Sony, por exemplo, para trabalhar os livros da Zíbia Gasparetto. A gente tem essa parceria com a Disney, Star Plus, para fazer. E tem outras parcerias a caminho. Estamos costurando aí. O filme do Emmanuel, a gente está costurando Cine e Biografia de um Espírito. Nossa, mãe, que coisa incrível. Contar as vidas do Emmanuel. Então, a gente tem, sim, cada vez mais importância. O portal Gaia.com, por exemplo, que tem nos Estados Unidos e tem, acho que não me engano, na Europa, tem milhões e milhões de assinantes. O Nosso Lar, se não me engano, durante muito tempo foi o filme de ficção mais visto do portal. Lá se chama Astral City, né? Cidade Astral. Então, cada vez mais a gente entende que produção constante, qualificação da produção e conteúdo interessante, isso vai gerar interesse das grandes corporações, que é o que a gente quer, né? No final das contas, a gente quer veios de comunicação. O Kardec está no mundo inteiro, 180 países. A Netflix exibe o Kardec em 180 países, gente. É muito impressionante isso. E tem algum filme, eu acho que o Nosso Lar 1, ele está legendado em espanhol, não é isso? Nosso Lar está legendado em várias línguas. Nosso Lar já passou em quase 40 países. Tem o Nosso Lar 1 na Espanha, se não me engano. Eu não sei o nome do distribuidor espanhol do Nosso Lar, mas tem o Nosso Lar na Espanha também. Ótimo. Muito bem, Alex. Tem outra questão do Lúcio Flávio, que é o filme documentário vai ser em formato de narração dos fatos? Sim. Sim, vamos contar os fatos. Vamos contar os fatos a respeito da vida do Chico. E muita gente diferente falando sobre os fatos. Ótimo. E, por último, a Maria do Cal, ela pergunta quanto tempo de elaboração do filme. No momento que a gente começou, do momento zero em que os recursos... Esse filme foi feito com recursos do Fundo Setorial do governo, do audiovisual. Ele demorou 3 anos para ser liberado. 3 anos para ser liberado. Então, eu não vou nem contar os 3 anos para a liberação dos recursos, mais os 3 ou 4 anos para a elaboração do projeto. Eu vou contar do momento em que a gente teve a liberação de fazer, está fazendo 1 ano. Foi em agosto do ano passado, julho do ano passado. Que é mais ou menos isso que a gente estabelece entre dar a largada e exibir
O meu marco de trabalho é assim, 12 a 18 meses. 12 a 18 meses. Se não demora muito, é duro de você perde o timing ali. Isso o Wagner está falando aqui na Terra, né? Mas com certeza o planejamento espiritual já vem de tempos. Certamente. Muito bem. Ó, alguém perguntou aqui, acabei lendo aqui, Geraldino. Ótimo. Alguma forma... Bota aí a do Geraldino. Geraldino, você tem uma hora... aqui. Ótimo. Alguma forma de organizar uma campanha em grupo de interesse para comunicar às autoridades seminárias que queremos assistir o documentário? Geraldino, o dono do cinema da sua cidade, dá sim. Se você mandar e-mail para o dono do cinema da sua cidade e dizer assim, eu quero ver o filme do Chico Xavier, o dono do cinema vai dizer assim, poxa, tem público. Exato. E aí ele vai ligar para o distribuidor e o distribuidor vai dizer assim, põe uma cópia aí. Aí se chegar na segunda-feira, depois da pré-estreia, ele fala assim, não teve ninguém, aí ele tira de cartaz. É assim que funciona. Ah, foi bacana, teve pelo menos 30%, 40% de ocupação na sala. Ah, que legal, acho que eu vou deixar mais uma semana. E é assim que eles funcionam. É número, viu? É número. Muito bem. Wagner, deixa esses minutinhos finais para suas considerações. Eu vou continuar agradecendo o tempo todo. Eu vou ficar um brigadista profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu vou continuar que nem aquele peixinho do Procurando Nemo, né? Continue a nadar, né? E estou aqui nadando. Vai ter gente que vai nadar comigo, vai ter gente que não vai querer nadar, vai ter gente que vai cansar, vai ter gente que vai dizer que você é maluco, ficar nadando aí sozinho, mas vai ter muita gente que vai nadar junto, e aí quando você nada junto, quando você rema junto, é maravilhoso. Maiara remou junto agora, tem remado junto há tantos anos. É muito bacana remar junto. Enfim, dá sentido a viver, né? Dá sentido a fazer, dá sentido a um monte de coisa. Dá sentido a sobreviver, dá sentido a resistir a tantos ataques, a tanta descrença, a tanto desprezo, né? Enfim, a qual a classe artística foi colocada recentemente. E, de novo, a gente está fazendo só um pedacinho de algo que claramente é um quebra-cabeças muito maior e muito grandioso, e que pelo menos a gente fazer a nossa parte direitinho, né? É isso que a gente quer. Eu estou nas redes sociais, assim, a Cinética Filmes, o Instagram da Cinética Filmes e Produções, Twitter e Facebook. Tem TikTok agora, Cinética, tá, gente? Mas eu não vou aparecer dançando, não, tá? É só o TikTok para divulgar. Então, tem o meu próprio Instagram, Wagner Assis 1111, tem Twitter também, tem Facebook. Eu uso isso muito como jornalista que sou, como meio de comunicação jornalístico. E, enfim, vou rezar pelo nosso Brasil, no final das contas, viu, Thiago? Eu acho que a gente tem que rezar muito pelo Brasil. Eu imagino o Chico trabalhando incansavelmente em todos os centros, indo lá dizer, não falem bobagens, enfim, não se deixem levar por depoimentos, não se deixem levar, né, por julgamentos e lembra do Cristo nessas horas. Eu imagino o Chico andando em tudo quanto é centro, em tudo quanto é casa que ele puder, para dizer, né, mantenham-se firmes no que realmente importa, né? Ou seja, não dê chance a quem quer destruir, a quem quer queimar, a quem quer desfazer, a quem quer deixar morrer, não dê chance a isso. Imagina o Chico trabalhando, imagina ele trabalhando disfarçado, né? Porque se o Chico aparece espiritualmente no centro, deve todo mundo olhar, os espíritos todos devem olhar, e é o Chico lá. Então, imagino que ele esteja disfarçado, né? E ele e o Emmanuel trabalhando incansavelmente por esse país, junto com o Dr. Bezerra, junto com o Dr. Eurípides, junto com o Ismael. Eu imagino mesmo que essas falanges estejam trabalhando muito para acalmar a mente dos brasileiros, para acalmar o coração dos brasileiros. Precisamos muito que o nosso país pare de ser chacoalhado por momentos sombrios como os que a gente passou. E aí volte a ser a pátria do Evangelho, né? O coração do mundo, né? Enfim, Papai do Céu nos abençoe, né? Que esses espíritos bons estejam presentes na casa de todas as pessoas, que a gente entenda que mediunidade é só serviço, mediunidade não é celebridade, né? Mediunidade é serviço. Os médiuns são falíveis, os médiuns são passíveis de errarem. Quem não erra é Jesus, gente. Quem não erra é Jesus.
abaixo dele. Até o Emmanuel errou, porque encontrou com ele, e aí tá aí, 2000 anos depois, vivenciando o Cristo, mas e ele teve a coragem de ir lá dizer o erro dele, né? Os erros que se perdem na jornada do tempo. Todos nós, então, estamos nesse mesmo caminho, somos viajantes do tempo, não joguemos a encarnação fora, porque tem sido intenso, né? E uma das mentoras disse para eu trocar a palavra difícil por trabalhoso. Então eu vou trocar a palavra por tem sido trabalhoso. E que a gente se una, quando a gente puder, todas as vezes que a gente puder se unir nessa sintonia, né, de bondade, de paz interior, de indulgência, de aversão ao ódio, à destruição, à guerra, a gente possa fazer isso. Porque isso talvez seja entender o que os espíritos falaram lá para o Kardec, o Kardec compilou, e ao longo de todo o século XX eles falaram através do Chico. O Dr. André Luiz e sua falange também deve estar trabalhando incansavelmente para que tudo que a gente já passou pelo aspecto da pandemia, né, todas as cicatrizes sejam amenizadas, aliviadas e etc. Enfim, obrigado, Tiago. Estou aqui à disposição. Falaremos muito, né? Tem muito trabalho, muita coisa bacana para anunciar, para continuar falando. E quando vocês virem o filme, falem para a gente o que vocês pensaram, comentem. Nem que se pode criticar, não tem problema nenhum. A gente não é perfeito, né? Você esqueceu de falar, não deu. Não esqueci, não deu. Talvez, enfim, coloca na série, de repente, vamos nessa. Ótimo, Wagner, Maiara, o nosso Rabelo, que teve alguns problemas técnicos, né? Deixar aqui... Foi, não conseguiu entrar, mas deixou um abraço para todos. Obrigado. O Rabelo perdeu para a tecnologia, 3-0 para a tecnologia, seu Rabelo. Muito bem. Vamos ajudar o seu Rabelo, fazer uma campanha para ele empatar esse jogo. Teremos outras oportunidades, tenho certeza, de estarmos juntos por aqui, né? Agradecer muito, viu, Maiara, a FEB, Wagner, você, a Cinética, né, pelo belo trabalho que estão fazendo pelo cinema nacional, pelo cinema espírita, por essa temática que leva paz, amor e boas reflexões, né? E esperamos tê-los aqui em outras oportunidades, tá bom? Um abraço para vocês, muita paz e até breve, e até principalmente dia 16 de outubro. Dia 13 de outubro. 13 de outubro. No dia 16 pode ir também. No dia 16 pode não tem problema. Pode ir de novo, na verdade. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos. Tchau. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais.